Você tem uma empresa e quer deixar ela inativa? Mas que obrigações eu vou ter se eu deixar ela inativa? Hoje eu vou te explicar essa questão antes de você decidir se vai deixar mesmo a sua empresa inativa ou vai dar outro jeito nela. Se você não me conhece, eu sou Jonathan Fernandes, sou técnico contábil, graduado em gestão comercial. Esse aqui é o canal do Exato Contabilidade e Consultoria. Por aqui toda semana nós damos dicas sobre negócios e nós ensinamos alguns segredos que podem acelerar e transformar os seus negócios nos assuntos de contabilidade e administração para te livrar de algumas dores de cabeça e te levar para o sucesso. Se você gosta dessa nossa ideia, você pode se inscrever agora mesmo, que todo esse conteúdo é de graça, feito para você, e você fica por dentro de tudo que a gente acaba postando aqui toda semana. Uma dúvida muito comum entre os empresários é se realmente vale a pena deixar a empresa inativa ou baixar a empresa. Quando você é dono de empresa, resolve pausar as suas atividades e não quer baixar a empresa, seja porque você tem esperança de no futuro utilizar ela novamente e quer aproveitar o tempo de CNPJ que ela tem, credibilidade, conta bancária, cadastro para o fornecedor e tudo mais, ou seja, porque você pensa em, quem sabe, vender esse CNPJ que você tem. Sim, tem gente que compra CNPJ para poder operar em troca dessa credibilidade que você já tem. Seja qual for o motivo que vai deixar a sua empresa inativa e não baixar ela, é minha tarefa como contador te passar aqui algumas orientações nesse assunto e tirar as principais dúvidas sobre isso. E nesse vídeo eu vou te contar então 3 pontos muito importantes que seguramente você não acha em qualquer lugar aí na internet, ninguém te conta e, claro, tem sempre muito burburinho, muita lenda, muitos mitos que o povo conta nesse assunto. E você pode ver que quem te falou, quem te contou isso, nem era profissional da área. É verdade. É muito normal as pessoas terem dúvidas e até medo quando o assunto é deixar a empresa inativa ou mesmo baixar ela. Por isso que aqui no canal eu tenho um vídeo falando especialmente sobre baixa de empresa, mostrando que uma baixa pode ser muito descomplicada, desburocratizada. Eu vou deixar ele aqui no card para você conferir mais tarde, se for o seu caso. Agora, sem mais demora, vamos ver 3 pontos importantes sobre empresa inativa que talvez nunca ninguém te contou. A primeira questão é preciso saber quando uma empresa está inativa por lei. Uma empresa é considerada inativa pela lei quando não desempenha atividades operacionais ou não operacionais, financeiras, patrimoniais durante o ano calendário e, porém, não encerrou as suas atividades, né? Ela não baixou. Muitas pessoas, no entanto, confundem o termo empresa inativa com empresa sem movimentação. O empreendedor precisa saber diferenciar cada condição, uma vez que elas impõem situações práticas divergentes. Uma empresa é considerada sem movimentação quando um negócio, mesmo após pausas de meses, começa a realizar de novo qualquer tipo de pagamento, recebimento de duplicata, fornecedor dentro do ano. Um exemplo muito comum dessa situação é quando uma empresa possui, por exemplo, um parcelamento de débitos tributários ativo e, ao pausar as atividades, continua realizando o pagamento desse compromisso, o que vai acarretar em uma transação financeira. Nesse caso, a empresa não está inativa, ela só está sem movimentação. Ah, agora eu entendi! Se você consegue entender esse ponto, já pode deixar sua curtida nesse vídeo e fica por aí que tem mais 2 questões importantes para você nesse sentido. A segunda questão é, a empresa não fica inativa automaticamente. E aqui é importante eu falar que para deixar uma empresa inativa não é simplesmente se você parar de trabalhar com ela, não avisar nada para o contador e fica por isso mesmo. Calma, você como empreendedor tem alguns compromissos. Você precisa pelo menos avisar o seu contador quanto a essa inatividade. Afinal de contas, esse profissional vai precisar entregar alguns informativos para os órgãos avisando que você pausou as suas atividades. Você sabia que alguns estados, por obrigação, precisa até ser arquivada uma alteração contratual na junta comercial e na Receita? Não dá para ir abandonando a empresa e achar que já ficou tudo isso subentendido, né?
A não apresentação das declarações e escriturações fiscais geram complicações para o contribuinte. O CNPJ pode ficar inapto, o que acarreta na impossibilidade do empresário participar de novas empresas. Os sócios ficam responsáveis pelos débitos que estão em cobrança, entre outras problemáticas. Além disso, o não cumprimento de obrigações gera multas que variam entre R$ 200 e R$ 500 por declaração faltante. Caso você deseja reativar a empresa, será necessário colocar o empreendimento em dia para isso. E é feito um retroativo de todos esses débitos. Esses motivos já explicam o porquê de uma empresa inativa precisar sim de contador. Como você pode perceber, essas empresas precisam de contador porque precisam apresentar, devem apresentar essas declarações demonstrativas aos governos federal, estadual, municipal. As consequências causadas pelo não cumprimento dessas obrigações geram muitas vezes mais despesas para o lado do empreendedor do que a própria mensalidade cobrada por escritórios contábeis para providenciar essas declarações e demonstrativos e deixar a sua empresa inativa sem nenhuma pendência. Para você entender melhor como funciona esse processo, presta atenção no nosso terceiro ponto, que é muita atenção ao regime tributário que a sua empresa está. Caso seja da sua vontade mesmo deixar sua empresa inativa, sem movimento por um tempo, para decidir então se você vai baixar ou não ela, presta atenção em qual regime a sua empresa está, porque isso vai impactar na possibilidade ou não disso realmente acontecer. Se a sua empresa apura impostos pelos regimes de lucro real ou presumido, há a possibilidade de informar a inatividade para todo o ano calendário no mês de janeiro. Uma declaração que se chama DCTF é enviada entre janeiro e março de cada ano e nela é informado que a empresa vai permanecer inativa por todo aquele período. O mesmo se faz com o informativo da folha de pagamento. Envia-se o primeiro sem movimento e os demais são submetidos na mesma condição. Por isso, eu poderia até dizer que é muito mais barato deixar uma empresa de lucro real ou presumido inativa. O caminho para o profissional contábil é bem mais curto. Já para uma empresa do Simples Nacional, é necessário que o contador entre no sistema do PGDAS-D todos os meses e informe a ausência de receitas à Receita Federal. A falta dessa informação gera uma multa de R$ 50 todos os meses, o que iria acumular um débito considerável com o passar dos tempos se você não tivesse um profissional responsável por isso. É importante também eu avisar você que se você não baixar a sua empresa, resolver deixar ela com o CNPJ aberto, porém sem movimentação, da mesma forma você fica responsável pelo recolhimento de algumas taxas, como os alvarás, por exemplo. O alvará é pago pela existência da empresa. Enquanto ela existe, você tem que recolher. Sabia não? Se eu tivesse que te dar um conselho, eu falaria para você sempre, claro, procurar um profissional de contabilidade para tirar suas dúvidas, te ensinar a elaborar os seus relatórios e fazer todos esses serviços mais técnicos e às vezes até burocráticos. Assim você deixa também quem tem intimidade com a burocracia, com documentos, com formulários, cuidar disso tudo para você e ainda tem uma consultoria especializada para tirar suas dúvidas e te dar uma orientação precisa nesse segmento. Se você precisa de ajuda nessa área, seja para consultoria financeira para você ou mesmo administrar a contabilidade da sua empresa, enviar suas declarações, seus demonstrativos, eu estou aqui para te oferecer os serviços do Exato Contabilidade e Consultoria. Para isso, você pode seguir o nosso Instagram profissional. Se precisar, me chama no direct ou no WhatsApp que está passando na sua tela, que por lá nós vamos tirar muitas dúvidas neste e em outros assuntos. Quem sabe a gente não fecha aí uma parceria de sucesso. Olha, para ajudar você nesse princípio de caminhada empreendedora, que é muito difícil e complicada para alguns, eu produzi um e-book totalmente gratuito, te contando como construir uma mentalidade empreendedora. Você sabia que existem pessoas que não conseguem abrir o seu próprio negócio e a culpa está toda relacionada aqui, ó, a mentalidade? Esse e-book vai explicar isso em detalhes para você. Para você ter acesso a esse material e também meus outros livros e cursos desenvolvidos diretamente para empreendedores de sucesso como você, eu deixei os links
aqui na descrição desse vídeo. Entre esses materiais tem meu novo livro que eu falo sobre empresa saudável. E esse livro está em promoção na Amazon e no Clube de Autores por apenas R$12. Confere lá o que você faz com R$12. Você pode aprender com esse livro. A ideia do Exato Contabilidade é livrar você de burocracias desnecessárias e focar numa gestão inteligente e produtiva para fazer o seu negócio decolar. Você pode contar comigo, porque eu quero ser o seu parceiro de negócios nessa sua caminhada. Um abraço, sucesso, muita saúde nesse tempo, cuide-se bem, até o próximo vídeo. Tchau!